noite. Então, vamos orar, né? Pai, eu te agradeço, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos aqui para aprender um pouco mais da Tua palavra. Eu te agradeço, Espírito Santo, porque Tu tens liberdade neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Então, eu achava muito engraçado, sabe? Antigamente, quando eu ouvia alguém ministrando, que alguém ia ministrar e falava assim: Deus falou primeiramente comigo para eu poder estar passando essa mensagem aqui para vocês. Eu achava o máximo. Nossa, que legal. Deus falou com uma pessoa para a pessoa falar assim com a galera, né? Então, e eu vejo, hoje, eu posso entender, hoje eu consegui entender o que eram essas coisas que essas pessoas, que esses ministros falavam. Porque, de fato, Deus falou primeiramente comigo. E assim, eu queria dizer que eu estou muito feliz por estar concluindo mais uma etapa da minha vida aqui com todos vocês. Eu acho que assim, está todo mundo muito feliz, eu imagino, quem ministrou, quem ainda não ministrou, dá um nervosismozinho, né? Mas assim, é muito bom quando a gente conclui algo. E principalmente quando a gente conclui algo que a gente sabe que é da vontade de Deus. Não é verdade? Em Efésios 5,17, não precisa abrir, vamos economizar um pouquinho do tempo. Diz assim: entendei qual seja a vontade do Senhor. E nós sabemos, eu sei que todo mundo que está aqui sabe, que desde o início era da vontade de Deus que a gente terminasse esse curso, que a gente pudesse concluir esse curso. Infelizmente, muitas pessoas ficaram no nosso, durante esses 2 anos ficaram, deixou saudade, e eu acredito que elas vão retomar esse curso para concluir, porque é muito bom, de fato, a gente concluir isso. E assim, eu não sei se foi só comigo ou se foi com vocês também, mas durante esses 2 anos, em alguns momentos, não era constante a minha disposição de estar aqui. Às vezes eu fiquei um pouco, assim, com menos vontade ou com mais vontade, um pouco mais cansada. Mas glória a Deus que eu sempre tinha alguém para me fortalecer, para me encorajar, para que eu pudesse estar aqui. Né? Muitas pessoas foram os meus pilares para eu estar aqui concluindo esse curso hoje. Não só os meus amigos de curso, pessoas que me deram palavras, e eu agradeço muito, mas as monitoras, a diretora, enfim, toda a equipe. Né? E assim, a gente vê, desde Atos, no dia de Pentecostes, que estavam todos juntos no mesmo lugar. Como a gente está aqui hoje, não é verdade? Todos eles comiam juntos, todos eles aprendiam juntos, todos eles oravam juntos. Então, a gente vê que a importância dessa coletividade, né, da gente estar, de fato, juntos, da gente estar aprendendo junto. Nós somos uma família em Cristo. E eu aprendi isso, e eu vejo que a igreja ela simboliza muito bem esse relacionamento, porque, no final das contas, ninguém consegue ser crente sozinho. Eu vi que ninguém consegue ser crente sozinho, e a Bíblia, ela nos mostra o tempo todo a importância dessa coletividade. Quando ela diz: ajudai uns aos outros, orai uns pelos outros, sujeitai uns aos outros, amai uns aos outros. Então, a Bíblia ela está falando o tempo todo dessa coletividade, dessa importância de você estar ajudando, orando, em comunhão, não é verdade? E a gente vê que essa coletividade é, de fato, a vontade de Deus, né? Agora, nós estamos entrando numa nova fase. A gente não vai ter mais o rema dia de segunda, quarta e sexta, a gente vai estar na Luminar, e de vez em quando tem gente que faz umas pós, né? No rema, está aqui todo dia de segunda, quarta e sexta ainda. Enfim, mas independente se a gente vai estar vindo ou não para o rema, eu creio que vai estar todo mundo acompanhando as aulas pela Luminai, mas a gente deve continuar mantendo real essa presença de Deus nas nossas vidas, não é verdade? Até porque Deus tem um propósito para as nossas vidas. Em Provérbios 16:4, se você quiser anotar, anota aí, diz, assim, tem várias versões. Deixa eu abrir aqui a minha. Provérbios 16:4.
o Senhor faz todas as coisas para determinado fim. E eu vi uma versão muito interessante que diz assim: o Senhor faz tudo com um propósito. Não é verdade? Então, Deus fez a minha vida e Deus fez a sua vida também com um propósito. E em Salmo 138, no versículo 8, 138, 8, diz assim: o Senhor cumprirá o seu propósito na minha vida. Há várias versões, eu estou aqui com 2 versões, e eu achei mais interessante essa, de uma forma mais simples. E glória a Deus por isso, porque nós fomos chamados por Deus para algo. E nós temos que desejar que esses propósitos de Deus, eles aconteçam nas nossas vidas. Não é verdade? Então, a questão é, a gente tem acreditado nas promessas de Deus? Se a gente parar para pensar assim, a gente tem de fato acreditado? Porque... Deixa para lá. O que acontece? As promessas de Deus para as nossas vidas, eu aprendi que elas não têm data de validade. Não é? Não é uma comida, não é um alimento que a gente tem hoje e daqui a uns dias está vencido. Ela tem, não que tenha data de validade, mas a partir do momento que Deus cumpre na nossa vida algo, não é que ela se venceu, mas Ele renova. Não é verdade? Ele tem novos propósitos para as nossas vidas. Ele renova os propósitos deles. Não que tenha essa data de validade, porque Ele cumpre tudo aquilo que Ele promete. Amém? Então, nós temos que nos expor cada vez mais a Deus para a gente saber quais são esses propósitos que Ele tem para as nossas vidas. É muito comum, e é bíblico, a gente fazer oração de petição. Porém, para a gente saber quais são esses propósitos de Deus na nossa vida, é importante a gente ter uma vida de consagração. A gente se consagrar mais, porque só orando e tendo comunhão com Ele, é que a gente vai de fato saber quais são esses propósitos para que a gente possa avançar. Amém? O que é que acontece? Às vezes, não é errado, mas assim, não é errado você consultar, mas às vezes a gente consulta tanto as outras pessoas e Deus acaba sendo o último a ser consultado. Não é errado você pedir um conselho, vou pedir um conselho a Débora. Não, não é errado, mas às vezes a gente pede conselhos, pede ajuda, tem comunhão com tanta gente, e às vezes só Deus que tem a resposta, e a gente deixa Ele por último, enquanto era para Ele ser o primeiro, não é verdade? E assim, a gente tem que viver essa vida de consagração, até porque nós somos a vitrine de Deus. Eu sou a vitrine de Deus no meu trabalho, eu sou a vitrine de Deus dentro da minha casa, eu sou a vitrine de Deus nos meus passeios, enfim. Onde eu estou, as pessoas têm que ver Deus através da minha vida, amém? E assim, eu aprendi também esse período que a gente tem que ter convicção e ousadia até para acreditar nas promessas de Deus. Eu aprendi que eu tinha que ter ousadia para ter fé. Eu tenho que ter ousadia para ter fé. Aí Deus falou comigo que eu tinha que ter ousadia também para acreditar nos propósitos dele para a minha vida. Assim, é muito interessante isso, quando ele falou comigo, eu achei o máximo, né? Porque assim, o que é que acontece? Eu lembrei da história de vida do pastor Buddy. Eu acho que, não sei se todos, mas muitos de vocês aqui conhecem. Conhecem a história dele, certo? O que é que acontece? Ele estava lá no país dele e Deus falou com ele a respeito dos propósitos dele para a vida dele. Porém, tudo bem, ele acreditou nos propósitos de Deus, certo? Ele tinha convicção que era Deus que estava falando. Porém, se ele não tivesse ousadia de sair lá do país dele, que eu esqueci qual é, e viesse aqui para o Brasil, se ele não tivesse essa ousadia de dar o primeiro passo, poderia ser que eu não estivesse aqui hoje. Poderia ser que eu não estivesse aqui ministrando hoje, não é verdade? Ele não somente ouviu o que Deus tinha para a vida dele, mas ele ouviu, ele teve a convicção e ele teve a ousadia de dar o primeiro passo. E é isso que a gente tem que ter, não é verdade? Nós não podemos duvidar daquilo que Deus nos falou e do que Ele pode fazer. A gente tem que ter ousadia até para acreditar nisso, né? E assim, como eu falei, dei o exemplo da Débora, eu posso muito bem chegar para a Débora e pedir um conselho para ela.
na verdade. Mas assim, vendo a história do pastor Bud, eu não sei, né? Não cheguei a conhecê-lo. Porém, eu acredito que no decorrer dessa caminhada dele, ele tenha encontrado pessoas que, vamos supor, que não incentivaram. Por exemplo, a Val. Vamos supor que a Val, minha amiga, chega para mim hoje: Camila, Deus falou comigo e eu estou indo para a África. Vou abandonar meu emprego, o Eliu vai abandonar o emprego dele e a gente está indo para a África. Aí eu confesso a vocês que eu poderia ficar um pouco apreensiva, né? Poxa, a Val não sabe falar bem outra língua, não sei como é que ela vai sobreviver lá. E assim, eu vejo que nós somos falhos, não é verdade? Então pode ser que no decorrer do caminho a gente encontre pessoas que não apostem ou em você, ou na promessa que Deus falou para você. Até porque o que Deus fala para mim, Ele fala para mim. Né? É específico para mim. E o que Deus fala para a irmã é para ela. Assim por diante. Eu não sou muito, eu sou muito discreta não, né? Enfim. A questão é, Deus dá a promessa, certo? Mas se a gente não acreditar, essas promessas não vão se cumprir na nossa vida. Então a gente tem que confiar nele para que tudo isso aconteça. A gente ouviu aqui a mesma palavra, não, a palavra durante 2 anos e meio. Agora todo mundo aqui ministrou, todo mundo falou sobre muitas coisas, muitos versículos que eu conheço, que você conhece, que todo mundo aqui conhece. Muita gente comentou durante esse período, mas glória a Deus que a palavra de Deus ela se renova a cada dia, não é? E a gente tem que ser ousado naquilo que a gente conhece. Amém? Eu aprendi isso, que a gente tem que ser ousado naquilo que a gente conhece. E a gente tem que ficar muito contente com isso, mas não satisfeito. A gente tem que estar cada vez mais buscando, orando e tendo momentos de consagração com Ele para que o propósito dele aconteça na nossa vida. E se por acaso, para finalizar, alguma coisa sair do foco, Deus fala na palavra dele: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Porque aqueles que são da fé, eles tiram força da fraqueza. Amém? Era isso que eu queria falar com vocês hoje.